Aqui agora a gente vai abordar um pouquinho das dicas ergonômicas, dicas gerais, utilização da voz, do headset, a melhor postura, ou seja, a mais adequada para você executar a sua atividade de trabalho no ambiente de telemarketing. Então nós temos aí a utilização da voz, né? A voz é o instrumento de trabalho de vocês. O tempo todo vocês estão interagindo no computador com uma pessoa, utilizando a voz de vocês. Então tem algumas dicas, tem algumas situações onde nós temos que preservar o nosso instrumento de trabalho, que é a nossa voz. Por exemplo, evite o pigarro, né? Às vezes nós temos a mania de fazer o pigarrear e tal, sendo que o melhor na utilização da voz é que você hidrate as suas cordas vocais, ou seja, que você utilize água ali para poder trabalhar de tempos em tempos. Essa água não deve ser uma água gelada, tá? Não precisa ser água também a temperatura ambiente, mas pode ser uma água numa temperatura um pouco mais fria ali, mas não gelada, para você executar suas atividades ali com sua voz. Outra situação é não fumar. O cigarro, ele também, além de fazer muito mal à nossa saúde, ele também desidrata as cordas vocais, resseca as cordas vocais, muda o seu timbre de voz. As pessoas que fumam, elas têm uma voz mais rouca, elas têm uma voz num tom mais grave. Isso prejudica com certeza a atividade de trabalho de vocês. O álcool, idem. O álcool, ele também desidrata as cordas vocais e com isso você acaba se prejudicando em relação ao seu instrumento de trabalho. Um fator importantíssimo que infelizmente eu tenho que falar isso para vocês, né? Porque a atividade de vocês às vezes cansa a questão mental, cognitiva, e a gente acaba abusando um pouquinho do café. O café é um instrumento aí que a cafeína, na verdade, ela é um instrumento que a gente acaba usando para poder melhorar um pouquinho aí o nosso ânimo, né? A nossa vontade aí de trabalhar. E o café, ele desidrata as cordas vocais, a cafeína, na verdade. Então não é só o café, é o refrigerante, o chá preto, tudo isso pode levar a uma desidratação dessas cordas vocais. Então a dica é: calma, que eu não vou falar para não tomar café. Tomou o café numa pausa e tal, por cima toma uma água, né? Tenta hidratar a sua corda vocal, preserve o seu instrumento de trabalho. Outra, voz neutra. Tem gente que fala alto na hora que está atendendo. Tudo bem que às vezes a pessoa com quem você está falando, lá o interlocutor, ele não está te escutando. Mas a gente não precisa falar alto quando a gente está falando no telefone normalmente. Algumas pessoas falam alta, né? Então a ideia é que a gente mantenha a voz num timbre neutro, sempre preservando aí o nosso instrumento de trabalho. A respiração, ela faz parte, né? Quando a gente usa o diafragma, ou seja, a gente precisa usar essa parte nossa inferior aqui, que é o diafragma, que dá potência para a nossa voz, para não usar a garganta, ok? Quem já cantou, ou canta, ou gosta de cantar, ou fez algum tipo de música, sabe que é importante a respiração para você manter essa voz com maior potência aí. Maçã, né? Uma dica aí antiga, ela hidrata a corda vocal, ela limpa a sua corda vocal, então é uma situação que vocês podem tomar isso como um hábito, semanal ou diário, depende aí da situação de trabalho de vocês. E aí nós temos um equipamento que nós falamos lá atrás, que é a utilização do headset. A utilização do headset, ela deve ser muito consciente por vocês. O headset, ele está inserido no nosso ouvido, né? Nós temos lá a situação lá do caninho, a espuma, lembrando que a espuma que ela está no ouvido, o caninho que vocês falam ali nele, eles devem ser individuais, ou seja, isso é um instrumento de trabalho de vocês, né? Um equipamento de trabalho, e deve ser individual. O headset em si ele não precisa ser individual, mas a espuma e o caninho, com certeza, isso tem que ser individual para cada trabalhador.
Uma coisa muito importante que vocês acabam não realizando é a alternância de lado. A alternância de lado é importante, porque se eu usar ou do lado direito ou só do lado esquerdo esse headset, eu terei perda auditiva, ou seja, você vai ter uma perda auditiva, vai perder a sua audição com o passar dos anos. E é pior do que isso, às vezes sai dali, vai pegar um ônibus ou vai para o carro, coloca um fone de ouvido e fica mais 1, 2, 3 horas. Esse limite de tolerância que nós temos em relação ao ruído, ele vai ser ultrapassado, tanto por tempo quanto intensidade. Então isso pode levar vocês a uma perda auditiva. Ah, Rodrigo, mas eu não consigo virar porque aí eu não consigo escutar direito e tal. É um treino. É um treino e eu tenho que desafiar vocês a fazerem isso, porque é importante, é normativo, está dentro da norma, está dentro do anexo 2, essa alternância de lado. Você tendo a perda auditiva, sendo orientado a fazer essa alternância, não fazendo, a responsabilidade vai ser sua, tá? Então é uma questão de conscientização. Aquilo que a gente falou também já em relação a gente se posicionar e ter um pensamento em relação a essa consciência e mudança de atitude. Outra é limpeza e manutenção. Estragou a espuma, troca essa espuma, ela é descartável, não use ela rasgada, não compartilhe, guarde no local seguro, não úmido, nem com sol, para não danificar aquele seu equipamento. Por isso que vocês têm os armários individualmente, que também é uma normativa, está dentro do anexo 2. E uma outra questão aí é a limpeza também desse equipamento, né? Não só o armazenamento e a proteção, a limpeza ela pode ser com pano úmido, não precisa passar álcool, não precisa passar nenhum outro tipo de produto químico ali no seu equipamento de trabalho. Aqui algumas posturas na nossa atividade com o uso do computador, e aí eu mostro para vocês o que é o errado, que é geralmente o que nós fazemos no dia a dia. Sem o apoio de pé, flexão aqui do tronco, ou seja, da coluna, olhando para baixo, fazendo uma flexão aqui do pescoço. Isso leva à dor, ao desgaste, ao cansaço, à fadiga. E aqui do lado direito eu tenho o que seria uma postura, vamos dizer, uma postura ideal. Eu tenho apoio de pé, reparem aqui a posição do meu pé, numa flexão dorsal, ou seja, para que eu tenha um retorno venoso melhor, para que eu tenha um alinhamento entre o joelho e o meu quadril aqui. Observem que eu tenho uma ligeira inclinação, eu posso ter essa inclinação da minha coxa aqui no meu assento. Lembrando que eu preciso deixar um espaço aqui no meu joelho para que eu possa melhorar a minha circulação. Eu preciso apoiar aqui o encosto da minha cadeira na minha região lombar. Lembram da coluna? A coluna ela tem uma curvatura. Essa curvatura ela precisa ser mantida. Então eu preciso apoiar aqui o encosto do meu assento nessa minha região da lombar, exatamente para eu manter essa minha curvatura de forma adequada. Então como que eu devo proceder para eu me ajeitar num posto de trabalho? Sempre de baixo para cima. Primeiro eu pego o apoio de pé, apoio o meu pé. Ah, Rodrigo, não gosto de apoio de pé, sou muito alto, não me sinto confortável e tal. É uma questão normativa que o anexo 2 pede. Entretanto, se o apoio de pé está lá, você não quer usar, os 2 pés devem estar apoiados no chão. Tudo bem? Então, apoiei ali meu pé, coloquei lá no apoio de pé, angulei aqui a 90 graus, aqui também entre o joelho e o quadril, regulei a altura aqui do meu encosto, regulo aqui o meu antebraço e o meu braço em relação a apoiar no braço da cadeira ou apoiar na própria mesa de trabalho, se ela me permitir essa profundidade. E por último eu vou fazer a regulagem do meu monitor. Reparem que aqui ele está um pouco acima, mas na imagem aqui ao lado, ó, o meu ângulo de visão fisiológico, ou seja, do meu corpo é esse aqui. Então eu preciso que a altura dos meus olhos esteja nessa parte superior
do meu monitor, ok? Para que eu tenha essa angulação da visão, tanto na imagem de cima quanto na de baixo. Por isso que se eu tiver algum auxílio, alguma prancheta de leitura, ela deve ficar lateral ao meu monitor para preservar esse ângulo de visão. Então, só resumindo, coloco aqui meus pés apoiados, joelho, quadril, regulo aqui o meu encosto da cadeira, regulo aqui a altura 90 aqui também, bem flexionado o meu cotovelo, punho e mão apoiados ou na cadeira ou na mesa, e por último a regulagem em relação aos meus olhos. Lembrando que os novos artigos, os novos estudos, eles mostram que quando eu jogo a minha cadeira um pouco para trás, ou seja, eu saio um pouco do ângulo de 90, vou para o relax que as cadeiras agora têm de 100, 110 graus, eu preservo ainda mais a minha coluna. Então, não preciso ficar dessa forma robótica mostrada aqui na imagem, e sim eu posso jogar um pouco meu corpo para trás. Agora, eu gosto de ficar com o joelho flexionado sentado em cima da minha coxa. Eu gosto de jogar o meu corpo para trás ou para frente. Como que é isso durante o dia? É muito difícil a gente ficar o tempo todo nessa postura. É complicado para quem trabalha sentado. Então mude a postura. A melhor postura não é em pé nem é sentado. A melhor postura é a postura variada. Então, se você vai cruzar sua perna, ok, fique 5, 10 minutinhos, volta para a postura, vou me jogar lá e tal, não vou ficar meia hora, 1 hora, mas ficou lá 5, 10 minutos para mudar de postura. Está no seu posto, fique de pé, levante um pouco, atenda alguém de repente em pé, exatamente para fazer essa variação postural.